Você já ouviu falar, você sabe qual é o significado de punk? Mas punk com A, tá? A gente vai falar agora sobre punk com A. Na verdade, eu não estou falando, não estou me referindo àquele movimento, né, do grupo, aquele movimento lá que surgiu na década de 70, né, que é o punk, né, com U. Mas não, a gente vai falar sobre o punk com A, que é, na verdade, são as plantas alimentícias não convencionais. Um acrônimo que reúne basicamente tudo que a natureza produz e você pode comer, mas não come. Quem vai falar mais sobre esse assunto conosco é a Analice Correia, que é chefe de cozinha, professora de gastronomia, com especialização em cozinha brasileira e confeitaria, autora do livro Um Simples Livro de Receitas Simples e é responsável pelas cartilhas Cozinhando com Punk, produzida com apoio do CAEB, né, que é o Centro Ambiental Eduardo Bonetti aqui de São José dos Campos, lançando agora um e-book gratuito chamado Punk no CAEB. Participa também dessa entrevista conosco de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. Analice, chefe, muito bom dia para a senhora. Eu queria primeiramente lhe perguntar, aqueles matinhos então que muitas vezes a gente encontra pela rua, que muitas vezes são pisoteados, né? Poderiam estar em nossa geladeira, a gente poderia estar tomando aí, tornando a nossa alimentação mais saudável com esses matinhos? Bom dia. Bom dia. Então, é isso mesmo, né? Na verdade, são plantas que muitas vezes elas já eram usadas na nossa cozinha. E porque antigamente também a gente tinha quintal em casa, né? Morava em sítio, então essas plantas eram comuns de serem usadas. À medida que a cidade foi compactando, os jardins sumiram, os quintais sumiram. E essas plantas acabaram entrando em desuso. Algumas delas, ainda hoje, a gente encontra em feiras livres, mas o que acontece. Vocês estão ouvindo? Sim, 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 Ah, estamos ouvindo perfeitamente. ok. Mas o que acontece é que também a gente não vai quase em feira mais. Então, essas plantas acabaram em desuso. Então, se eu vou no supermercado, eu encontro sempre as mesmas coisas. Eu encontro couve, alface, às vezes eu encontro brócolis. São poucas verduras. E com isso, a gente acaba atrapalhando a nossa alimentação, fica restrita a alguns nutrientes só. Então, é importante a gente saber que essas plantas são alimentos, porque podem enriquecer a nossa alimentação diária. Por exemplo, uma planta que é bastante comum é a serralha. Eu acho que tem uma foto dela aí. A gente tem uma foto, a gente tem até uma sequência de imagens que a gente separou, né, o Então, Analice, que aliás, essa imagem qualquer, essa é a beldroega, por essa é exemplo. Vamos falar beldroega, da né? beldroega. A gente pode, Beldroega é sim, uma plantinha muito comum e você encontra por aí. Se você começar a prestar atenção nas calçadas, você vai achar. Se você tem jardim, você vai achar também essa plantinha. A folha dela é meio carnosa, né? E ela é crocante. E é uma planta gostosa da gente colocar em salada, por exemplo. E é interessante, porque você fala, mas isso a gente usa só aqui no Brasil? De jeito nenhum. Essa planta, por exemplo, é consumida na Europa. E na Europa, se você for em loja que vende sementes, semente de flores, semente de hortaliças, você vai encontrar para a venda semente de beldroega. Aqui é desprezada. Então, se sim. vocês encontrarem, levem. Lógico que você não vai colher essa planta na calçada e colocar no seu prato. Mas você pode levar uma mudinha, planta num vaso e depois que ela rebrotar, você colhe e põe na sua salada. Experimenta que você vai ficar surpreso com ela. Deixa eu aproveitar, já que a senhora, já que a gente começou já a colocar algumas imagens, né? A gente colocou aqui a Pega. Beldroega. Tem mais uma que a próxima na sequência que está aí na sequência é a capuchinha, né? Capuchinha, é Ah, isso? interessante. Que é também comestível e também faz bem à saúde, Isso. né, Analice? E exatamente. A capuchinha, ela tem muita vitamina C. E engraçado, essa planta, quando começou a se falar de punk, que se podia usar na alimentação,
houve um destaque grande com os chefes de cozinha, eles passaram a usar e destacar o uso dessas plantas. E isso, claro, que chamou a atenção de muita gente e hoje é bastante utilizada. A capuchinha é uma planta bastante utilizada na gastronomia, porque ela é muito decorativa. Mas o que que a pessoa usa? A flor, que a flor realmente é muito decorativa. Se você faz uma salada e coloca uma flor de capuchinha na salada, fica um show, né? Um encanto. Mas o que as pessoas não sabem é que pode comer a folha. A folha da capuchinha é muito gostosa, ela é ligeiramente picante. Então, assim, eu convido vocês a experimentarem. Uma outra coisa que eu uso, em vez de eu colocar, quando eu faço, por exemplo, um petit four, né, um salgadinho para servir, em vez de eu colocar num papel, eu coloco na folha de capuchinha. Então a pessoa pode comer o salgado e a folha junto. É uma oportunidade dela experimentar o sabor. Então, não deixem de experimentar, vocês vão ficar surpresos com o sabor. Até a semente da capuchinha, ela é usada também. Ela é bem gostosa. Falam que parece com alcaparra. Então, o Aham, pessoal faz sim. conserva dessas sementes e diz que se compara à alcaparra. Sim, nós temos outras sequências de imagens, mas eu vou pedir para incluir agora na conversa o Zé Guilherme, né, que tem também alguns questionamentos, né, Zé? Bom dia, professor. Bom dia, Zé Guilherme. É um prazer tê-la aqui no Jornal Abre Aspas. Obrigada. Pergunto o seguinte: o Brasil tem uma biodiversidade impressionante, né? E certamente a gente deve ser campeão também em punks, né? Uhum. E os estudos das punks têm avançado, mas ela ainda não chega ao dia a dia das pessoas. Por isso a importância das ações educativas em relação às punks. A gente sabe que o CAEB desenvolve aí um trabalho importante em relação às punks, com as hortas, com aconselhamento de mães e, inclusive, com as cartilhas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente dessa perspectiva da educação para as punks. Isso. Então, vou dizer como que começou esse projeto. Eu fazia um projeto que era Saúde na Feira. E a gente ia lá, levava as plantas e eu cozinhava e a gente falava da planta e as pessoas degustavam. E gostavam, porque eu acho que não adianta eu falar que a planta é gostosa, que é boa, que é nutritiva, se a pessoa não experimentar e ela não gostar, se não for agradável. E o que me incomoda bastante também é assim, a alimentação, a má alimentação do brasileiro. E eu acho que as classes menos favorecidas é pior ainda. Elas estão comendo cada vez pior. E eu falei, gente, mas a gente tem uma riqueza tão grande de alimentos, por que não pode ser aproveitado? E aí a gente eu resolvi fazer as cartilhas, porque aí, além da pessoa conhecer a planta, aprender a preparar a planta, ela levava a cartilha. Então, ela não esquece. Se ela quiser reproduzir em casa, ela tem ali a receita. E isso foi um sucesso, porque o que que acontece? Eu preparei as cartilhas, elas são 4, porque as punks, elas são sazonais. Então, não adianta eu querer, por exemplo, fazer em dezembro, eu querer fazer alguma coisa com caramoela, porque não tem caramoela. Então, elas são sazonais. Então, naquela época, eu selecionei os ingredientes para aquela época e também ingredientes que são fáceis de encontrar no Vale do Paraíba. Tem que ser coisa que as pessoas vão encontrar. Então, a gente reunia o pessoal numa sala, mostrava as plantas, ia para a horta, mostrava a planta, a pessoa pegava a planta e via como era a folha, como é que plantava, levavam mudas também das plantas. E depois a gente ia para a cozinha, cozinhava e o pessoal experimentava. Isso foi um sucesso e me surpreendeu bastante, porque as pessoas, como era modular, eram vários cursos. Então, quando eles vinham no próximo curso, eles falavam que da família, que a família tinha gostado, e que alguns deles passaram até a fazer esses produtos para vender.
Por exemplo, tem um bolo de Ora Pronobis que o pessoal adora e faz para vender. Então, isso para mim foi muito prazeroso. Eu vi que dá resultado. E outra coisa é mostrar que é fácil cozinhar. Né? O que eu quero é que as pessoas cozinhem, porque isso é uma coisa que não acontece mais. Então, é um conjunto de coisas e eu aproveito a história das punks para incluir também na alimentação. Então, é assim. Muito bem. Rodrigo, você tem mais imagens, né? Temos, a gente tem agora a bertalha, né? A bertalha que é também chamada de espinafre indiano, é isso, professora? Exatamente. A bertalha é uma planta que as pessoas aqui em São Paulo não conhecem, mas se você for no Rio de Janeiro, qualquer feira, você acha para vender esse espinafre. Ele é super gostoso, é fácil de você plantar, e ele tem uma sementinha colorida que as pessoas usam para colorir mesmo como maquiagem, usa no lábio, né? Para colorir como se fosse batom, essas pessoas que têm alergia a cosméticos. Vale a pena experimentar e é muito fácil de ter em casa. Você consegue, com um galho, você consegue fazer uma nova muda. Uma outra aqui que a gente tem na sequência é malvavisco, que tem, aliás, é comestível tanto a raiz, folha, flores e o próprio caule, né? Toda a planta, então, é comestível? Então isso não é uma surpresa, porque esse malvavisco a gente vê em tudo que é jardim, praça, é muito fácil de encontrar. As crianças, não sei as crianças de hoje, mas as crianças antigamente usavam essa flor porque ela tem um mel, né? Ela é muito, aliás, ela atrai muito beija-flor e muitos insetos polinizadores também. E essa planta, eu posso comer a flor, olha só, essa é uma outra dica. Eu posso usar a flor para decorar a minha salada, não preciso da capuchinha. E essa eu acho em qualquer lugar. E eu acho que o ano inteiro, essa flor. Lógico que tem uma época que ela tem maior quantidade, mas eu acho. Mas o que o pessoal não sabe é que as folhas, se eu pegar as folhas mais novinhas, eu posso consumir como verdura. Então, nesse curso, por exemplo, que eu mostrei para o pessoal, a gente fez uma torta, tanto com as folhas como com as flores. E é uma surpresa, ainda eu brinco assim com o pessoal, se você tem que fazer uma torta de última hora, você vai receber uns amigos, você tem que fazer uma torta de última hora, e você não tem ingrediente, vai lá no quintal ou vai no vizinho, pega umas flores e umas folhas, e você vai fazer sucesso com certeza. Então, você vê, são coisas Sim. fáceis que estão aí, e que a pessoa não sabe que pode aproveitar, só acha que está embelezando. E não, ela é um alimento maravilhoso também. Que bacana isso, interessante. Tem outra que Interessante. parece que é igual ao nome de um prato lá na Bahia, né? Que tem acarajé e tudo mais, mas é uma planta, a planta caruru, né? Que a Exatamente. imagem agora que vai aparecer agora é da caruru aí, ó. Então, o caruru é outra planta que a gente acha por aí facilmente, é fácil de reconhecer. Aposto que vocês estão vendo essa imagem e já estão visualizando aonde tem, na calçada que tem, etc. Essa planta era consumida em Minas, bastante, é consumida na Bahia também. Aqui não é consumida, foi consumida já. Uma outra coisa interessante também, às vezes você fala para a pessoa, por que você não come o caruru? Ele fala, não, isso é comida que eu comia quando. Isso uma vez falaram para mim, é uma comida que eu comia quando eu não tinha dinheiro. E isso é muito triste, né? Porque é um preconceito contra um alimento maravilhoso que está aí. Então a gente tem que tirar esse preconceito e voltar a utilizar. Eu uso como refogado mesmo, refogo ele e uso em sopa, posso colocar no feijão, enriquecer o feijão, o arroz. E a senhora comentou da serralha, né? Agora a gente tem essa imagem da serralha que ela tem um gostinho mais amargo, né? A serralha, né? Ela é um pouquinho amarga. A serralha é interessante porque você pode comer ela crua ou você pode comer refogada. A serralha bastante conhecida em Minas, muito usada em Minas. Continua sendo usada. E aqui não. Aqui em São Paulo, raramente as pessoas utilizam a serralha. Ela dá uma flor amarela que atrai muitos polinizadores também, muita abelha. E pra gente finalizar, o peixinho da horta, que aliás, eu já vi ele empanado, né? O gosto ele se assemelha ao peixe mesmo, quando ele está empanado? Olha, na verdade, eu não acho não que tem gosto de peixe. Por que que eu coloquei ela aí? Tá muito em moda falar do peixinho da horta, né?
peixinho da horta. Essa é uma planta que dá mais aqui na região sul mesmo. No norte, não. Então, ela gosta de clima mais ameno. E essa planta ela é usada, às vezes, como bordadura de canteiro, porque ela é muito linda. Eu gosto dela e gosto de mostrar para as crianças, porque a folha é peludinha, parece um cobertor. E normalmente se come ela empanada mesmo. Empanada ou como se fosse um tempurá e frita. E quando você frita, ela lembra um lambari frito. Por isso que ela é chamada peixinho da horta. Mas peixe que lembra o gosto de peixe, eu não acho que lembre, não. Mas é Tá muito longe. gostosa como aperitivo. Mas não precisa ser consumida só frita, né? Sim, Mas sim. é a forma mais gostosa. Muito bem. Zagui? Muito bem, eu queria agradecer a sua presença e vamos finalizar com a questão do e-book, né? As pessoas interessadas em conhecer, em adquirir, em saber o que acontece na programação em relação às punks, Aham. o que ela deve fazer, professora? Então, esse e-book são com as punk do CAEB. Lógico que não estão todas as punk lá, porque, como eu falei para vocês, elas são sazonais, né? Então, o que que eu fiz um passeio pelo CAEB e fui fotografando as punk conforme eu fui encontrando. E esse livro é muito fácil de você adquirir. Eu falo um pouquinho de cada planta e depois eu tenho uma série de receitas para vocês aproveitarem, experimentarem essas plantas. Para você adquirir, basta você entrar no site do CAEB e você se cadastra lá, coloca o seu e-mail e ele é enviado para o seu e-mail. É só você criar um cadastro lá. Eu acho que vale a pena. São plantas fáceis de encontrar no Vale do Paraíba, aqui na região sul, né? Sudeste. Muito bem. Muito bem. Professora, muito obrejado. Deixa eu CAEB SJ, né? Isso, é Eu para acho que reforçar. É www.caebsjc, né? Caeb de São José dos Campos, São José dos caebsjc.com. Facinho, né? Só buscar lá e entrar e se inscrever e adquirir esse Campos e-book e você gratuitamente. recebe gratuitamente esse e-book. Muito bem. Nós conversamos então aqui com a querida, nossa querida aqui, a professora e também chefe de cozinha, Analice Correia, que nos deu uma aula de punk e é muito interessante conhecer também esse universo, apesar de já ser antigo, né? Mas muita gente ainda não conhece, então bem interessante poder entender que há um universo ainda a ser explorado para termos uma alimentação cada vez mais saudável. Analice, muito obrigado, Exatamente. professora, pela participação conosco. Um ótimo final de semana. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde.